Hoje é o tema lembranças tarde demais. Cuidado para que você não possa lembrar daquilo que é importante para a sua vida quando não há mais oportunidade. Cuidado para você não lembrar quando tudo já passou. Na parábola de Lázaro e rico, o rico e o Lázaro, lá registrada em Lucas, no capítulo 16, verso 19 ao 30, nós encontramos uma história que retrata a vida cristã, o nosso caminhar, a nossa vivência cristã. E nessa história de rico e Lázaro, que nós chamamos de parábola, porque foi uma parábola de Jesus, se é uma história verídica, real ou não, ela não é assim, nós temos um entendimento disso. Alguns dizem que era uma história real, outros dizem que não, que era apenas uma parábola. Mas nós não vamos atinar acerca disso, nós vamos nos atinar à lição que Jesus quer nos ensinar através dessa parábola, ele contando essa parábola para os seus discípulos. Então a lição que eu quero trazer hoje é a partir do versículo 25, é lógico que é do versículo 19 ao 30 que nós lemos aqui, mas eu quero me ater a uma palavra que está lá no versículo 25. O texto diz assim: quando o rico clama a Abraão, então Abraão responde, aqui Abraão é a figura de Deus Pai, ele responde: filho, lembra-te. Essa palavra me chamou muita atenção. Lembra-te, traga à memória. Então essas lembranças que eu quero trazer à memória, para que o pai Abraão dissesse aquilo àquele homem. Qual é aquilo que nós temos que trazer à lembrança? Quais as lições que eu posso aprender com o rico e Lázaro? Quais lições? Então a primeira lição que eu quero trazer aqui, que nós aprendemos com o rico e o Lázaro, é a lembrança de que nós precisamos orar. Não orar fora de tempo. Não orar quando já não há mais tempo. A Bíblia diz que o rico clamou, a palavra está lá no versículo 24, na parte A do versículo, diz assim: então o rico, estando no lugar de tormento, vendo Lázaro no seio de Abraão, a Bíblia diz que ele clamou, ele orou, ele disse: ó pai Abraão, tem misericórdia de mim, que estou sendo atormentado aqui, enquanto Lázaro está aí no seio, no lugar, num paraíso contigo. Ele fez uma oração. Mas a minha pergunta para nós nessa noite é: ele orou, mas a oração dele era uma oração tardia, foi uma oração tarde demais. Ele orou no momento em que não dava mais para atendê-lo. A oração, gente, precisa ser algo intrínseco à nossa vida cristã. Como que você tem orado, meu irmão? Você pode participar conosco aí agora, mandando aí no link da igreja, né? Mandando aí nos comentários. Responda aí, você tem uma vida de oração ativa? Você ora quantas horas por dia? Você ora pelo menos um minuto? Você tira minutos de oração? Você tem uma vida de oração? Você é um intercessor? Esse homem, a Bíblia diz que ele clamou a Abraão. Ele clamou a Deus Pai. Mas clamou tarde demais. Era tarde demais para ele orar. Já não dava mais para a oração dele ser atendida. Quantos de nós estamos orando tarde demais acerca de um assunto? A gente só vai para a oração quando já está perdido. Que nem diz o mineiro, né? Quando a vaca já foi para o brejo. Aí nós oramos. Nós oramos quando perdemos o emprego. Mas nunca oramos agradecendo o emprego que Deus tem nos dado. Oramos quando nós estamos perdendo o nosso casamento. Quando o meu casamento está em frangalho, aí eu entro para a oração, peço oração. Mas por que você não orou antes? Por que você não orou para Deus guardar o seu casamento? Para que você não orou antes? Por que você não fez cultos de ação de graça, em adoração a Deus, por aquilo que Deus tem te dado? Você não teve tempo de orar a Deus agradecendo o emprego. Você não teve tempo de agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito na sua família. Você não orava. Você não orava. Você não é aquele que faz da oração um tônico para a sua vida.
Você não faz da oração uma vitamina para a sua vida cristã. Se você não ora, você não vai ter vitória sobre o pecado. O diabo não tem medo de quem conhece a Bíblia. O diabo tem medo de quem dobra os joelhos para orar. É lógico que conhecer a Bíblia é fundamental. E aliás, quem conhece a Bíblia tem uma vida de oração. Então você precisa orar. Nós precisamos entender que a oração é fundamental para a nossa vida cristã. Esse homem, o rico, quando ele estava no inferno, quando ele estava lá no Seol, quando ele estava lá no Hades, é que ele clamou. E Abraão diz assim: lembra-te que você aí na terra só teve o bem. Você se vestia bem, comia bem, dormia bem, tinha comida sobre a sua mesa. Lázaro não tinha comida. A Bíblia diz que Lázaro desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico. Gente, que lição extraordinária. Qual é a primeira lição que eu aprendo? É a lição de que eu não posso orar tarde demais. Como é que está a minha vida de oração? Eu tenho orado, eu tenho sido um intercessor. Muitas vezes a gente é um fofoqueiro, mas não é intercessor. A gente fala mal de um, fala mal de outro, mas nunca ora. Você não ora por aquela pessoa, você não ora pelo seu amigo, você não ora pelo seu irmão, você não ora nem por aqueles que falam mal de você. Você fica torcendo para que o mal aconteça em diversos lugares. Você tem prazer em comunicar para alguém a desgraça de alguém. Você tem prazer em falar mal de alguém. Você tem prazer de falar: ah, você viu o filho do fulano? O filho do fulano foi preso. Ah, você viu o filho da fulana? Perdeu o emprego. Você viu o filho da fulana? Não passou na faculdade. Você viu a fulana? Está perdendo o casamento. Veja, você não é um intercessor. Você não é alguém que ora. Mas quando o problema bate na sua porta, aí você vai orar. Aí você pede oração. Amados, nós precisamos aprender com essa lição. O pai Abraão, que representa Deus, olhou para aquele homem rico e diz assim: olha, não te lembra de que você tinha uma vida diferente aí na terra? Lembra que você tinha o melhor? Amados, quando nós temos o melhor de Deus, é nesse momento que a gente precisa orar. É nesse momento que a gente precisa clamar. Aí volto a perguntar para você: como é que está a sua vida de oração? Você tem orado? Nesse momento de reclusão, nesse momento de isolamento social, você tem tido momentos de oração? Ou você tem perdido momentos diante da televisão, diante das redes sociais, diante do joguinho, diante de tantas coisas que tiram o seu tempo? Mas você não tem tido tempo de oração. De repente naquele dia você vai dizer, clamando ao Deus Pai: Senhor, tem misericórdia de mim. E Ele vai dizer para você: há um abismo entre eu e você, não tem como te atender. É uma oração tarde demais. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de mim, que nós possamos nos voltar para a oração e orarmos a Deus. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu aprendo está no versículo ainda 24. A segunda lição diz assim: esse homem, o rico, ele lembrou do próximo, lembrou do amigo, suposto amigo Lázaro, mas lembrou tarde demais. A Bíblia diz assim, o texto, que ele, olhando para Abraão, diz assim: pai Abraão, manda que Lázaro venha, molhe o dedo na água e venha e toque na minha língua, porque eu estou aqui morrendo de sede. Ele estava morrendo de sede. O Lázaro morria de fome na porta da casa dele. Onde é que o Lázaro estava? Não tinha um abismo entre Lázaro e o rico. Agora existe um abismo entre o rico e Lázaro, que não podia ser transposto. Mas quando estava lá na casa dele, ele se vestia de púrpura, ele se vestia do melhor linho, ele comia a melhor comida, e a Bíblia diz que o Lázaro desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele lembrou do próximo tarde demais. Ele diz: manda que Lázaro venha molhar a ponta da minha língua. Esse rico queria uma intimidade com o próximo que ele não tinha.
Uma intimidade de alguém tocar na ponta da sua língua, hein, Micaela? Precisa ser muito íntimo, não precisa? Não é? Botar a língua para fora, deixa eu tocar na sua língua aí. Ele pediu, disse assim: manda que Lázaro venha e toque na minha língua. Era muita intimidade, não era? Agora ele tinha essa intimidade com Lázaro? Ele não tinha. Como é que está a sua intimidade com o próximo, meu irmão? Como é que está a sua intimidade, a sua generosidade para com o próximo? Como é que está a sua generosidade para com os irmãos? A sua generosidade para com a igreja? A sua generosidade para aqueles que precisam da sua ajuda? Amados, eu sempre digo que riqueza, Deus não tem riqueza para todos. Deus tem riqueza para alguns. Uns Deus chamou para o sacerdócio, outros Deus chamou para serem reis, outros Deus chamou para serem mordomos, para serem homens que tudo prospera na mão dele. Há riqueza sobre a vida dele, mas essa riqueza não é sua, essa prosperidade não é sua, essa prosperidade vem de Deus, e ela precisa caminhar na direção de Deus. O que você está fazendo com aquilo que Deus tem te dado, com as portas que Deus tem te aberto, que você não merece? Você sabe disso, mas Deus tem aberto essas portas. Deus tem sido generoso para com você. Você é considerado um homem bem, você é considerado um homem de bens, de posse, mas as suas posses são para a glória de Deus. Você tem cuidado do próximo. Não é o texto diz aqui, ó, né? Lembrou-se de Lázaro. Ele lembrou, diz assim, ó, manda que Lázaro venha e toque na minha língua. Mas ele não tinha intimidade nenhuma com Lázaro. Ele não lembrava do próximo dele, o próximo que estava à porta da casa dele, o próximo que estava ali todos os dias. Ele não lembrou de Lázaro hora nenhuma. Mas lá quando estava sendo atormentado, aí ele lembrou do Lázaro. Deus está chamando você, meu irmão. Como é que anda a sua generosidade? Como é que anda o seu amor? Nós vivemos numa sociedade, amados, extremamente exclusivista, uma sociedade extremamente para o seu umbigo, uma sociedade extremamente para ele, que não ajuda, não faz nada pelo outro e só quer ser reconhecida, só quer ser aplaudida. Deus está olhando para nós e dizendo: nós não podemos ser assim. Tem muita gente lembrando do seu próximo tarde demais, não usa de empatia, não é empático para com a necessidade do outro, não é empático para com ajudar o outro, a andar uma milha, a caminhar mais um pouco, estender a mão. Duas lições que nós aprendemos já. Primeira lição é que nós não podemos deixar a oração por último, a oração tem que ser a primordial na nossa vida. Segunda lição que eu aprendo com esse rico é que eu tenho que dar valor ao meu próximo. Eu tenho que dar valor às pessoas que estão à minha volta. Não importa o que a pessoa fez comigo, não importa o que a pessoa falou comigo. Você tem que estar com o coração aberto para perdoar, para amar, para abraçar, para caminhar mais uma milha, caminhar 2 milhas. Isso é o reino de Deus. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é isso é o evangelho. É caminhar mais uma milha, é caminhar 2 milhas, é perdoar, é estender a mão. Isso é evangelho. Fora disso não é o evangelho. Você não é uma pessoa convertida. Se você tem mágoa no seu coração, não, você não é convertido. Você precisa trabalhar a sua conversão. O rico aqui lembrou do próximo quando era tarde demais. Aí Abraão diz assim: não tem jeito de Lázaro descer aí e tocar na sua língua. Agora não tem jeito mais. Ah, mas manda que ele venha. Não, não tem jeito mais. Não dá mais. Era tarde demais para o rico. Eu oro a Deus que não seja tarde demais para você, tá bom? A terceira verdade que eu aprendo está aqui, ainda no versículo 27 e 28. Tem alguém participando aí, Lucas? Tem. Vamos, alguém? Jane mandou um glória a Deus aqui. Amém. Marcela Gonçalves, Raimundo Barros, irmão do pastor Fábio. Muito bem, lá de Uberlândia. Uberlândia está assistindo. Leninha mandou um abraço aqui também. Jailson, pai da Micaela. Amém. Márcia Maria. Tem alguém fazendo alguma pergunta aí ou não? Eliane Reis, não. Muito bem. Então vamos lá, vamos para a terceira lição, né? Pedido de oração. Amém. Depois nós vamos fazer o pedido de oração. Então a primeira lição, vamos recapitular? Primeira lição:
não seja póstumo na oração. Não tenha uma oração tardia, tenha uma vida de oração contínua. Esse rico lembrou de orar, lembrou de clamar quando já era tarde demais. Segunda lição: ame o próximo, cuide do próximo, seja alguém generoso, solidário, ajude as pessoas. Deus tem abençoado você, não é para você sentar em cima do pote de ouro, é para você ser generoso, porque você não vai levar nada. O que você vai levar? Se você morrer hoje, você já percebeu que enterro não tem mudança? Você já percebeu que caixão não tem bolso, não tem mala do lado? Você não vai levar nada. Então, seja generoso. Deus tem te abençoado para você ser generoso. Pare de ser criança. Não, eu não vou fazer mais isso, não, bicudinho. Isso é coisa de criança, não é coisa de homem maduro, mulher madura, de pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Não, eu não vou fazer mais isso porque ele falou isso, ela falou aquilo. Meu irmão, você precisa ser maduro. Você precisa ler Hebreus, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. O escritor dos Hebreus diz: olha, eu tinha muita coisa para falar para vocês, mas não posso, porque vocês são crianças, vocês têm que tomar leite. Para de tomar leite, meu irmão. Está na hora de você amadurecer, tá bom? Então, 2 lições: tenha uma vida constante de oração, clame sempre e não abandone o seu próximo. Tenha empatia, seja generoso e solidário. Terceira lição que nós aprendemos com o rico e Lázaro, né? Terceira lição: lembre-se da sua família agora, não depois. Lembre-se da sua família agora, não depois. Olha o que esse homem fez. Quando o pai Abraão disse para ele: ó, não adianta, eu não vou te ouvir, não tem como ouvir a sua oração, não tem como Lázaro ir aí molhar a ponta do dedo na água e molhar a sua boca, não tem. Aí o que o rico fez? Ele disse: ah, pai Abraão, então mande alguém lá em casa. Manda alguém lá em casa, porque na casa do meu pai, porque eu tenho ainda 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar. Mas o cara está lembrando da família tarde demais. O cara está lembrando da família tarde demais. Ele está lembrando da sua família quando não há mais condições de resgatar. É aquele marido que quer resgatar o casamento dele quando o casamento já acabou. É aquela esposa que quer resgatar o casamento quando tudo de ruim já aconteceu. Se está vivo, se está respirando, ainda tem oportunidade. Mas no caso aqui, não tinha mais, ele já tinha morrido. Ele já tinha morrido. Amados, preste atenção no que eu estou falando para você. Cuida da sua família agora. O maior patrimônio de um homem é a sua família. O maior patrimônio de um homem é ver os seus filhos servindo a Deus. Se o seu filho tiver um diploma na parede, doutor fulano de tal, é muito bom ver o diploma do seu filho lá na parede, né? Seu filho doutor, é muito bom. Mas a coisa mais importante para nós que servimos a Deus não é o diploma na parede, é o nome do teu filho escrito no livro da vida. É se ele é crente, é se ele serve a Deus. Se Jesus voltar, ele vai subir. Se Jesus voltar, ele tem a vida preparada para encontrar com o Senhor. Você é um homem de Deus que influencia o seu filho. O seu filho pode olhar para você e dizer: não, meu pai é um homem de Deus, o meu pai é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher de Deus. Porque as atitudes são de homem de Deus, a atitude é mulher de Deus. O seu lar não é um ambiente onde cozinha irmãos, cozinha a igreja, cozinha o pastor na panela e depois serve batido no liquidificador. Fala mal no almoço, fala mal na janta, fala mal da igreja, fala mal do irmão, fala mal da irmã, fala mal de todo mundo. E aí você quer que o seu filho ama a igreja? Você fala mal da igreja, você fala mal de todo mundo dentro da igreja. Lembre da sua família agora, meu irmão. Cuida da sua família agora. Cuida do seu cônjuge agora. O seu marido é um presente de Deus para você, cuida dele. A sua esposa é um presente de Deus para você, meu irmão, cuida dela. Os seus filhos são um presente de Deus, cuida deles. Ame-os, discipline-os, cuide-os com amor. Ensine a eles o caminho do céu. Depois não adianta você dizer: ah, Senhor, manda alguém lá em casa, porque eu tenho 5 irmãos. Deus está olhando: não posso mandar ninguém na sua casa.
Não tem como mandar alguém, porque já era tarde demais. É a terceira lição: cuide da sua família agora, porque senão amanhã pode ser tarde demais. Pare de ficar perdendo tempo. Leva a sua família à oração. Leia a Bíblia com a sua família. Você nesse tempo está lendo a Bíblia com a sua família? Você está orando com a sua família? O seu filho vê você lendo a Bíblia? O seu filho vê você orando? Amados, os seus filhos precisam ver isso. Eu tenho tido essa preocupação, amados, de preocupar em ver os meus filhos vendo eu dando valor à Bíblia, dando valor às Escrituras, dando valor às coisas de Deus, mais do que qualquer outra coisa, porque é isso que vai marcar a vida deles, é isso que vai marcar a vida deles. Não é o carrão que você tem, não é a casona que você tem, não é a fazenda que você está comprando, não é o carro que você comprou, não é o sítio que você comprou, não é a melhor casa da vila, não é a melhor chácara, o melhor carro, não. O que vai influenciar o seu filho para caminhar ao reino dos céus é o seu amor para com a Bíblia, é um coração transformado, é um coração benevolente, é um coração perdoador, é um espírito aquebrantado diante de Deus. É isso que vai levar você e a sua família para viver o melhor de Deus, porque a vida aqui é rápida. Esse homem lembrou da família tarde demais. Ele lembrou da família quando já não podia mais ter condições de salvar a sua família, porque ele já estava morto. E a última, para nós fecharmos aqui, a última lição que eu aprendo com esse homem é: ele lembrou-se da sua salvação tarde demais. Veja, ele lembrou dele, da salvação dele, tarde demais. Ele diz assim: vai lá na casa do meu pai, salva os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Ele estava dizendo: porque eu não quero ficar aqui, o lugar aqui é horrível, o lugar aqui é ruim. Mas por que ele não pensou isso antes? Por que ele não pensou que o lugar de tormento existia? Meu irmão, olha aqui para mim, amados, olha aqui para mim, você que está me assistindo aí agora, olha para mim, para minha cara aqui, ó. Amados, o céu é real. Quem crê que o céu é real, diga aí um amém, né? Mas eu quero te dar uma outra informação. Sabe qual é a outra? O inferno também é real. O céu é real, mas o inferno também é. Deus é real e o diabo também é. Não brinque com Satanás, não brinque com o inferno, não brinque com a sua salvação. Esse homem brincou com a salvação dele. Porque ele tinha aqui, porque ele gozava do melhor aqui, porque ele comia o melhor aqui, porque ele tinha o melhor carro, ele tinha a melhor roupa, ele tinha a melhor comida, ele comia nos melhores restaurantes, ele estava por cima da nata, né? Ele tinha o melhor celular na mão dele, né? Ele ostentava as melhores marcas de roupa. Só que ele morreu, ó, morreu, ceifou. E agora? Lá no céu e no inferno não tem marca de roupa, não tem status, não tem conta bancária gorda, não tem. Lá não tem, lá no céu, o Bill Gates do céu. Lá não tem. Lá não tem o homem mais rico, não tem. Lá tem homens e mulheres compradas pelo sangue do Cordeiro, lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, os seus pecados perdoados, o seu nome escrito no livro da vida. Lá não tem riqueza, lá a nossa riqueza é o próprio Deus. Amados, esse homem pensou na salvação dele tarde demais. E a salvação, amados, não é algo extraordinário. A salvação não é o sobrenatural. A salvação é coisa simples: olhar para ele e ser salvos. Olhar para ele e ser salvo. Quem? O Cordeiro de Deus. João, quando olhou para Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, um homem simples, sem formosura, sem parecer, mas João olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que foi levantado no madeiro para morrer em nosso lugar e ter os nossos pecados perdoados, e tudo aquilo que era pecado ser perdoado, e a cédula do pecado que era contra nós foi redimida, foi perdoada, foi cancelada na cruz do Calvário. Olhai para mim,
Olhai para o Cordeiro de Deus naquela cruz, olhai para a cruz do Senhor Jesus, olhai para ela está vazia, não há mais um Jesus crucificado, porque ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! E é isso que eu quero pregar para você. Lembra-te disso, meu irmão. Lembra-te da tua salvação. Cuidado para você não perder a sua salvação por um minuto de prazer, por um minuto de capricho, por raiz de amargura, por sentimentos horríveis que vai brotando no seu coração. Você pode perder a salvação. Busque perdão de Deus. Não faça como esse homem que levou a sua vida de forma regalada, de forma relaxada, vamos dizer aqui, de forma a empurrar a vida com a barriga. E Deus está nos dizendo assim: não faça isso. Eu lembro aqui do que está escrito em Lucas, no capítulo 12, versos 16 ao 21, que muitos vivem de forma insensata. Mesmo tendo a mão de Deus ao seu favor, mesmo tendo a graça de Deus ao seu favor, ele vive como um insensato, vive pecando, vive achando que a graça de Deus, ela é eterna sobre ele, a ponto dele ficar eternamente pecando. Meu irmão, a salvação, ela é por Cristo Jesus, mas você precisa entender essa salvação. Ela também não é um nada que você faz com ela o que você quer. Tem uma vida torta, uma vida no pecado, bebe, fuma, joga, prostitui, adultera, trai a esposa, e estou salvo. Aí pega a Bíblia, lê um versículo bíblico e chora quando está lendo a Bíblia. Meu irmão, você precisa se converter, precisa ser sal, precisa ser luz. Jesus nos chamou para ser sal e luz. Se você, com a sua vida cristã, não estiver glorificando o nome de Jesus, você não é um salvo. Jesus diz assim, vocês são sal e luz, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem o Senhor. As obras não salvam, as obras não salvam, só que as obras glorificam a Deus Pai. E se as suas obras não estiverem glorificando ao Deus Pai, Jesus disse que é melhor que você não tenha nascido. Porque Jesus disse, é lícito que o escândalo venha, mas ai daquele por que vem o escândalo. É melhor que ele amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse na profundeza do mar. A Bíblia está dizendo isso. Então não seja um insensato. Cuide da sua alma, cuide da sua vida. Que Deus possa te abençoar. Nós vamos para um louvor e depois eu vou orar pela sua vida. Lembre-se comigo, só recapitulando, quais lições que eu aprendo com esse rico e Lázaro? A primeira lição: eu tenho que orar. Eu não posso deixar para orar quando já é tarde demais. Eu tenho que amar o meu próximo, cuidar daqueles que estão perto de mim, ser generoso, ser alguém como instrumento no reino de Deus, porque senão pode ser tarde demais. Eu tenho que amar a minha família, eu tenho que cuidar daqueles da minha igrejinha, eu tenho que cuidar da minha igrejinha. Quem que é a igrejinha do pastor Ivan? É o Lucas, é o Caio, é a Márcia, é a minha igrejinha. Se eu não cuidar dessa igrejinha, eu não estou apto para cuidar da igreja maior. Eu não sirvo, Deus vai cobrar a alma deles de mim. Cuide da sua família, meu irmão. E por último, cuida de você mesmo. Cuida da sua salvação. Você é um homem salvo? Você é uma mulher salva? Se Jesus voltasse agora, você subiria? Como é que está o seu coração? Que Deus te abençoe. Vamos ao louvor. Oh, aleluia.